No jantar de Natal, minha vida se abriu de uma forma que eu nunca esperava. Meu nome é Renee Walsh. Tenho 39 anos, e naquela noite entrei na sala de jantar dos meus pais achando que conseguiria sobreviver a um feriado tranquilo. Eu devia saber melhor. Mal me sentei quando minha irmã mais nova se recostou na cadeira com aquele sorriso confiante de sempre, do tipo que significava que ela já tinha decidido meu futuro por mim. Então ela soltou a frase que congelou toda a mesa. Mamãe e papai disseram que você poderia se mudar para o seu apartamento amanhã. Por um instante, ninguém respirou. Estavam esperando que eu assentisse, que aceitasse como sempre aceitei todas as expectativas não ditas ao longo de décadas. Mas, desta vez, algo em mim se recusou a ceder. Levantei meu copo, senti o calor nos meus dedos e disse a única verdade que importava. Bom, engraçado, as chaves agora pertencem a outra pessoa. O silêncio que se seguiu não apenas se acomodou. Ele atingiu com força. Observei a confusão se transformar em descrença, e depois no mesmo tipo de pressão silenciosa sob a qual eu tinha crescido. Aquele tipo de pressão que esperava que eu consertasse tudo, sacrificasse tudo, absorvesse tudo. Mas a decisão já tinha sido tomada muito antes do jantar ser servido. Aquela casa, o lugar no qual eu investi anos da minha vida e cada centavo que sobrou, já não era mais minha. E a razão pela qual assinei aqueles papéis, bem, essa foi a parte que ninguém na mesa esperava. E aquilo era só o começo. Antes de contar o que ela disse e o que aconteceu depois que saí, me diga, que horas são para você agora, e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Quando as palavras saíram da minha boca, a atmosfera mudou de um jeito que eu quase podia sentir na pele. Não foi alto nem dramático. Foi aquele tipo de silêncio que aguça cada respiração na sala. Minha mãe piscou primeiro, um pequeno e rápido tremor que sempre significava que ela estava reorganizando a história na cabeça antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Meu pai endireitou-se tão devagar que parecia ensaiado. Sua postura se transformando em aviso muito antes de dizer qualquer coisa. E minha irmã, ela não se moveu. O sorriso dela se desfez, a certeza escorregando tão rápido quanto o calor da sala. A voz da minha mãe veio suave, do tipo de suavidade que carrega julgamento bem escondido por baixo. Ela não perguntou por que ou como. Ela perguntou: o que houve com você? Percebi a familiar pontada, a implicação de que nenhuma pessoa sensata tomaria uma decisão sem a aprovação dela. Caiu exatamente como ela queria, como uma acusação disfarçada de preocupação. Meu pai seguiu com menos sutileza, insistindo que tinha que haver uma maneira de desfazer o que eu tinha feito, do mesmo jeito que ele sempre desfazia toda situação desconfortável na família, simplesmente se recusando a aceitá-la. Ele não pediu fatos. Ele exigiu controle. Minha irmã finalmente levantou o copo, o cabo tremendo levemente antes de ser colocado de volta na mesa. A confusão dela se transformou rapidamente em uma barreira, como se eu tivesse orquestrado aquele momento apenas para feri-la. Ela não olhou para mim em busca de compreensão. Ela olhou para os outros, pedindo permissão para desmoronar. E eu observei os olhos deles suavizarem para ela antes mesmo de pousarem sobre mim. Uma pressão se formou ao redor da mesa, lenta, mas deliberada, pressionando de todos os lados sem que uma palavra fosse dita diretamente. Era o tipo de pressão que eu aprenderá desde jovem. Expectativas empilhadas tão densamente umas sobre as outras que respirar parecia desobedecer. Cada olhar, cada suspiro, cada mudança de postura apontava para a mesma conclusão: eu deveria consertar aquilo. Eu deveria voltar atrás, facilitar, amenizar. Eu deveria ser a que absorvia o peso, mas algo dentro de mim se manteve firme, ancorado no lugar, recusando-se a voltar ao papel que desempenhei por anos. Minhas mãos descansavam sobre o guardanapo, calmas, mas firmes, a única parte de mim que não traía a tempestade por baixo. Eu podia sentir meu coração bater na mandíbula, um pulso tenso e constante que me lembrava que eu havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e eu não tinha certeza se o tremor que senti era medo ou alívio. Meu pai inclinou-se para a frente, o tom de voz se aprofundando, entrelaçando decepção com autoridade. Era o mesmo tom que ele usava sempre que queria obediência sem discussão, um tom que carregava mais peso do que qualquer voz elevada. Minha mãe acrescentou sua própria forma de persuasão, envolvendo a desaprovação em uma preocupação suave, questionando meu julgamento de maneiras que ela sabia que doeriam.
O esforço combinado deles encheu a sala com um roteiro antigo e familiar, um do qual minha irmã sempre se beneficiara, e no qual eu sempre havia sido lançada sem escolha. A respiração da minha irmã tornou-se instável, o início de uma performance que ela aperfeiçoara desde a infância. Ela não precisava chorar para manipular. Bastava parecer que poderia. O pequeno e trêmulo suspiro já era suficiente. A sala se inclinou instantaneamente para ela, um coro silencioso pronto para defendê-la, confortá-la, protegê-la. De quê? Eu não tinha certeza. Eu não levantei a voz. Eu não a insultei. Eu apenas tomei uma decisão que não a incluía. E de alguma forma, isso já era suficiente para fracturar a noite. O peso das reações deles pressionava mais forte, como se a responsabilidade pelo desconforto de todos fosse inteiramente minha. Mas sob toda aquela pressão, algo se estabilizou, uma clareza fina e silenciosa, daquelas que aparecem apenas quando você para de tentar justificar sua própria existência para aqueles que se beneficiam do seu silêncio. Sentei ali no silêncio carregado, deixando cada expectativa não dita se assentar ao meu redor sem mover um dedo para atendê-la. A tensão naquela mesa trouxe à tona algo antigo, algo que eu não visitava há anos, mas reconheci instantaneamente. Não era o momento em si que me deixava inquieta. Era a familiaridade dele. O jeito que cada par de olhos esperava que eu absorvesse a perturbação. A forma como a responsabilidade escorregava em minha direção, como se puxada por memória muscular, me lembrava da primeira vez em que entendi qual era o meu lugar naquela família. Eu tinha 12 anos quando se tornou inevitável. Minha irmã havia desembrulhado uma casa de bonecas enorme, com móveis em miniatura, luzes que piscavam, pequenos tapetes costurados à mão. Eu a observava explorar cada andar enquanto todos elogiavam sua delicadeza, dizendo que sua imaginação precisava de espaço para crescer. Eu me sentava ao lado dela, segurando tênis que já estavam apertados quando eu os calçava. Ninguém questionava por que os presentes eram desiguais. Ninguém comparava etiquetas de preço. Ninguém sequer me olhava a tempo suficiente para notar o aperto nos meus dedos quando eu ficava de pé. Naquela época, eu não tinha palavras para o que sentia. Só sabia que, sempre que algo dava errado, se uma tarefa era esquecida, se uma promessa era quebrada, tudo acabava caindo sobre mim. Minha mãe suspirava daquele jeito desapontado que sugeria que ela esperava mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Meu pai assentia, como se a questão estivesse resolvida, porque a criança confiável consertaria o que tivesse escapado pelas brechas. Os erros da minha irmã evaporavam antes mesmo de chegarem ao ar. Isso não parou à medida que crescemos. No ensino médio, aprendi a esticar o dinheiro enquanto ela aprendeu a gastá-lo. Pegava turnos na mercearia da rua, embalando frutas e verduras depois da lição de casa, enquanto ela navegava em lojas online atrás de coisas que insistia precisar. Minha mãe sempre dizia que ela era sensível, que a vida pressionava mais ela do que a mim. Meu pai insistia que eu era resistente o suficiente para me virar sozinha. Essas duas ideias se costuraram até se tornarem uma regra. Ela podia vacilar, eu era obrigada a manter o equilíbrio. Ainda me lembro das noites em que voltava para casa no frio, depois de fechar a loja. Dedos dormentes, respiração cortante no ar. A luz da varanda sempre estava acesa quando eu chegava, iluminando a porta com calor, como se me desse boas-vindas. Mas dentro de casa, o calor pertencia a outra pessoa. Minha irmã estaria encolhida no sofá, coberta até os joelhos, com o som de algum programa novo preenchendo a sala. Se ela esquecesse suas tarefas ou deixasse louça na pia, alguém sussurraria que ela tinha tido um dia difícil, que precisava descansar. Eu contornava silenciosamente a bagunça, lavando a louça antes de ir para meu quarto, porque ninguém mais notaria que ainda estava lá. Mesmo assim, eu não a ressentia. Não de verdade. Eu ressentia o roteiro em que fomos lançadas muito antes de entendermos o que aquilo significava. Ela aprendeu que o mundo se moldava aos seus desejos. Eu aprendi que minhas necessidades eram negociáveis. O padrão se intensificou à medida que nos aproximávamos da vida adulta. Ela flutuava entre cursos comunitários, abandonando-os quando se tornavam inconvenientes. Eu preenchia inscrições, planejava horários, trabalhava a cada hora que podia. Quando a primeira fatura do cartão de crédito dela chegou, houve uma reunião familiar sobre o quanto ela estava sobrecarregada e sobre como alguém ajudaria a aliviar seu estresse. Quando eu tinha dificuldade para pagar os livros, pegava mais um turno de trabalho. Parei de pedir orientação, porque orientação vinha com condições.
Condições que sempre me levavam de volta ao mesmo ponto: seja paciente. Seja forte. Seja aquela que entende. Olhando para trás, não houve um momento dramático em que o desequilíbrio se revelou de uma vez. Ele se desenrolou lentamente, sobre anos, apertando-se como um cordão que eu não percebia estar ao meu redor até que se tornasse parte da minha forma. Cada memória naquela mesa ecoava aqueles anos, a expectativa não dita de que eu me curvaria para manter a paz, enquanto minha irmã se apoiava na suavidade que sempre lhe fora reservada. Sentada ali naquele jantar de Natal, sentindo suas reações se aproximarem, todas essas memórias se alinhavam com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. Eu havia sido criada para absorver impactos. Ela havia sido criada para suavizá-los. E, pela primeira vez, a distinção parecia impossível de ignorar. Quando cheguei à metade dos meus 20 anos, as expectativas não ditas em casa já haviam se enraizado tão profundamente na família que enfrentá-las parecia tentar mover uma parede com as mãos nuas. Eu não sabia como corrigir o desequilíbrio, mas sabia que precisava me distanciar dele. Foi então que comecei a procurar um lugar só meu, algum espaço onde eu pudesse respirar sem me ajustar às necessidades de todos os outros. Eu não tinha muito dinheiro guardado, apenas o fluxo constante do que sobrava depois das contas e das longas semanas de trabalho. Alugar outro apartamento pequeno parecia apenas ficar no lugar. E a ideia de permanecer na órbita dos meus pais por mais tempo fazia algo em mim se contrair. Eu queria um espaço só meu, um lugar onde eu pudesse falhar ou ter sucesso sem que toda a casa transformasse isso em um julgamento sobre meu caráter. Essa busca eventualmente me levou até os arredores de Boise, onde bairros mais antigos davam lugar a longos trechos de pinheiros e terrenos irregulares. A casa que encontrei lá não era impressionante, para ninguém além de mim. Um exterior de madeira desgastada, janelas embaçadas por dentro, uma varanda que inclinava sutilmente para um lado, mas havia nela uma resistência silenciosa por baixo do desgaste, a sensação de que alguém já cuidara dela, mesmo que ninguém tivesse feito isso recentemente. Caminhei pelos corredores rangentes e senti algo se acomodar no meu peito, a primeira fagulha de pertencimento que eu jamais permitirá a mim mesma. O preço refletia seu estado, que era a única razão pela qual eu podia comprá-la. Passei noites lendo documentos que mal entendia, aprendendo termos que ninguém jamais me ensinara, calculando cada possível desfecho até minha cabeça latejar. Fiz tudo sozinha. Não porque quisesse, mas porque pedir ajuda sempre vinha com texturas, perguntas, dúvidas, a suposição de que eu já deveria saber mais. A independência não era apenas uma preferência na minha família. Era um requisito para mim e uma opção para todos os outros. No dia em que assinei os papéis, senti algo próximo ao orgulho. Não era alto nem triunfante. Era um turno tranquilo, privado, como se eu estivesse me posicionando de forma um pouco diferente do dia anterior. Mas possuir a casa vinha com responsabilidades para as quais eu não estava preparada. No primeiro inverno, os canos gemiam sob o frio, e um deles finalmente se rompeu. A água começou a infiltrar-se pelo espaço rasteiro antes mesmo que eu percebesse o que estava acontecendo. Aprendi rapidamente como as taxas de reparo subiam quando você não sabia quais perguntas fazer. Na primavera seguinte, parte da fiação falhou, mergulhando metade da casa na escuridão. Cada problema chegava com o mesmo peso, lembrando que eu havia escolhido aquilo, que erros tinham consequências que ninguém mais compartilharia. Nunca esperei que meus pais cobririam os custos. Mas também não esperava a reação que recebi na única vez em que tive coragem de admitir que estava com dificuldades. Minha mãe inclinou a cabeça com aquela expressão pensativa que ela usava sempre que queria que sua preocupação soasse como crítica. Meu pai disse que admirava minha independência, uma afirmação que parecia reconfortante até que percebi que vinha com a recusa de me apoiar de forma concreta. Eles apresentaram isso como confiança nas minhas habilidades, mas eu ouvi outra coisa: você consegue, então você terá que dar conta. Enquanto isso, minha irmã atravessava situações de moradia sem carregar nenhum do peso ao qual eu estava acostumada. Sempre que ela tropeçava financeiramente, mãos surgiam para segurá-la antes que ela caísse. Eu observava à distância enquanto novas oportunidades eram criadas para ela. Caminhos abertos pelas mesmas pessoas que insistiam que obstáculos eram bons para mim. Que aquela luta construía caráter. O contraste não era novo, mas possuir uma casa o tornava mais afiado. Fazia com que cada reparo, cada conta, cada noite longa parecesse mais pesado do que deveria. A casa me dava liberdade,
mas também expunha o quanto as expectativas sempre haviam sido desiguais. Eu construía a estabilidade um passo exausto de cada vez, enquanto ela seguia pela vida, amparada por redes de segurança que eu nunca tive. E, à medida que os anos se acumulavam, também aumentava o peso de carregar tudo sozinha. Com o passar dos anos, o esforço de manter aquela casa em pé tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Não foi um único desastre que me empurrou para uma decisão. Foi a acumulação constante de pequenos momentos, todos apontando na mesma direção. Cada estação trazia uma nova despesa, uma nova fraqueza na estrutura, um novo lembrete de que eu estava remendando minha vida, um conserto de cada vez. Eu continuava porque parar parecia fracasso. E eu havia sido ensinada desde cedo que desistir de qualquer coisa tornava você pouco confiável. Mas a fadiga tem uma forma de tornar a realidade mais clara. Comecei a reconhecer quanto da minha energia era gasta apenas para manter o lugar vivo. Com que frequência eu reorganizava meu orçamento para lidar com problemas que nunca via chegando. Algumas noites, eu sentava à mesa da cozinha muito depois da meia-noite, com a única lâmpada lançando uma luz suave sobre os recibos que eu fingia não temer. Eu me dizia que conseguiria administrar, porque administrar era o que eu fazia melhor. Ainda assim, havia um sussurro por baixo de tudo, uma pergunta silenciosa que eu evitava: quanto tempo eu deveria carregar isso sozinha? A resposta veio de uma forma inesperada. Minha mãe ligou numa tarde, com uma voz clara o suficiente para indicar que ela já havia tomado uma decisão por mim. Ela não perguntou como eu estava. Ela me disse que minha irmã havia passado por mais uma fase difícil e precisava de um lugar estável para se apoiar. A maneira como ela disse deixou claro que acreditava que eu já estava reservando um quarto para esse momento. Meu pai entrou na conversa mais tarde, usando o mesmo tom que empregava ao atribuir responsabilidades, uma expectativa não dita de que eu reorganizaria minha vida sem hesitar. Minha irmã acrescentou sua própria mensagem, curta, quase casual, dizendo que traria algumas caixas em breve para que tudo não precisasse ser feito às pressas depois. Essa mensagem permaneceu comigo mais tempo que as outras. Não eram as palavras, mas a suposição que se entrelaçava nelas. Minha casa havia se tornado um espaço reservado em suas mentes, uma solução esperando pela conveniência dela. Ninguém parou tempo suficiente para considerar o que isso me custaria ou se ainda tinha algo a oferecer. Naquela noite, fiquei no corredor da minha casa, encostada na moldura da porta do quarto. A madeira rangeu suavemente sob meu peso, o mesmo som sutil que fazia desde o dia em que me mudei. Pela primeira vez, em vez de conforto, parecia um lembrete de quanto eu havia sacrificado para manter tudo unido. Caminhei por cada cômodo devagar, percebendo detalhes que eu estava cansada demais para enxergar antes: pintura inacabada nos rodapés, uma fissura perto da janela da cozinha, o zumbido suave de um aquecedor que talvez não resistisse a outro inverno. A percepção se assentou com uma calma surpreendente. Eu não queria continuar fazendo isso. Não por mais um ano, não por mais uma estação e certamente não pelo conforto de outra pessoa. Em menos de uma semana, marquei uma reunião com uma corretora de imóveis. A conversa foi direta. Ela percorreu a casa com olhos experientes, apontando possíveis reparos, calculando o que poderia ser feito rapidamente, delineando quando poderíamos colocá-la à venda. Eu ouvia com o foco desapegado de alguém que já havia cruzado o limite emocional. No final do encontro, a decisão se solidificou em algo imutável. Assinar os papéis foi diferente da primeira vez. Quando comprei a casa, a caneta pesava com esperança. Desta vez, o peso vinha da libertação, de deixar ir algo que eu carregara por tempo demais. Assim que a tinta secou, uma clareza silenciosa se estabeleceu sobre mim. Não triunfante, mas firme. 3 dias depois do Natal, meus pais e minha irmã chegaram à casa sem avisar. A batida na porta ecoou pelo corredor estreito, aguda o suficiente para quebrar o silêncio. Abri a porta e os encontrei os 3 ali, próximos uns dos outros, com os rostos marcados por determinação, não por preocupação. Meu pai avançou primeiro, minha mãe logo atrás, e minha irmã pairava um pouco atrás, sinalizando que esperava que a conversa lhe favorecesse. Não houve cumprimento, nem pausa para reconhecer o ar frio que os envolvia. Eles haviam vindo em busca de respostas. Eu já havia feito as pazes com as minhas. No instante em que entraram, a casa pareceu encolher ao nosso redor, como se as paredes reconhecessem o padrão muito antes de eu perceber. Meu pai seguiu adiante sem esperar convite, movendo-se com a autoridade que carregava em cada cômodo que acreditava compreender.
Minha mãe veio atrás, os olhos examinando cada superfície com a atenção prática de alguém em busca de imperfeições que pudesse transformar em vantagem. Minha irmã permaneceu um passo atrás, braços cruzados de forma relaxada, pairando naquele equilíbrio cuidadoso entre inocência e expectativa. Eles se reuniram na sala de estar como se estivessem montando uma reunião, cada um assumindo uma posição que formava um semicírculo sutil ao meu redor. Não houve voz elevada, nem acusação dramática. A pressão não precisava de som para se manifestar. Ela se acomodou na postura deles, na maneira como esperavam que eu me sentisse compelida a me justificar antes mesmo de alguém fazer uma pergunta. Meu pai começou primeiro, não com uma pergunta, mas com certeza. Falava como se estivesse diante de um mal-entendido que poderia ser corrigido se eu simplesmente reconsiderasse minhas escolhas. O tom dele carregava o peso de decisões que ele acreditava serem importantes demais para que eu tomasse sozinha. Minha mãe acrescentou sua própria versão de preocupação, descrevendo minhas ações como impulsivas, enquanto codificava cada palavra com a suavidade que usava sempre que queria que a crítica parecesse cuidadosa. Minha irmã permaneceu em silêncio a princípio, olhando de vez em quando para eles, medindo quanto apoio tinha antes de contribuir. As preocupações deles não eram sobre meu bem-estar. Eram sobre a ruptura, sobre como minha decisão complicava planos que haviam formado silenciosamente sem me incluir. Falavam de justiça, responsabilidade, do esforço familiar que, segundo eles, deveria guiar as escolhas futuras. Mas tudo apontava para uma única expectativa: a casa deveria permanecer disponível para minha irmã, independentemente do que isso exigisse de mim. Eu ouvi sem interromper. As palavras deles fluíam ao meu redor como um roteiro polido ao longo de décadas, um roteiro que eles conheciam pelo ritmo, não pelo significado. Quanto mais falavam, mais claro ficava que não viam minha decisão como um ato de autonomia. Eles a viam como desafio, algo que precisava ser corrigido antes de minar a dinâmica que mantinha tudo previsível. Finalmente, minha irmã deu um passo à frente, transferindo o peso do corpo com uma confiança hesitante. Ela não me acusou diretamente de nada, mas não precisava. Ela falou sobre suas dificuldades, sobre a necessidade de estabilidade, sobre os desafios que dizia não conseguir enfrentar sozinha. Cada declaração caía suavemente, envolta em vulnerabilidade, calibrada para arrancar simpatia da sala. Meus pais reagiram exatamente como esperado, suavizando-se para ela sem questionar. A mudança aconteceu instantaneamente. O mesmo reflexo que eu havia observado a vida inteira, eles direcionando a atenção de volta para mim. Mas algo dentro de mim se firmou, em vez de se desfazer. A decepção deles não doeu como antes. As expectativas deles não soavam mais como ordens. Pareciam ecos de uma história na qual eu não estava mais disposta a participar. Eu não justificava minhas escolhas. Não ofereci desculpas. Apenas disse a verdade, que a venda já havia sido concluída, que a decisão era final, e que eu não era responsável por reestruturar a vida dela quando ela tinha alternativas. A declaração não levantou minha voz, mas cortou a sala com a clareza de algo que há muito precisava ser dito. A expressão do meu pai endureceu, uma mistura de raiva e descrença, como se ele não conseguisse compreender porque a autoridade dele não tinha mais o efeito de antes. A decepção da minha mãe se aprofundou em algo mais silencioso, uma descrença ferida por sua influência ter falhado. Os olhos da minha irmã se arregalaram, não de tristeza, mas de choque, um choque genuíno por eu ter me escolhido em vez de ceder à conveniência dela. Um silêncio se instalou entre nós, denso o suficiente para ser sentido. Não exigia explicações. Exigia o reconhecimento da mudança, dos limites, de uma dinâmica que terminou no momento em que me recusei a voltar ao papel que esperavam de mim. Eles não estavam prontos para aceitar isso. Mas, pela primeira vez, eu não me senti responsável por amenizar o impacto. Quando o silêncio se assentou entre nós, uma estranha clareza surgiu com ele, mais nítida do que qualquer coisa que eu sentirá naquela noite. Não vinha da raiva ou do medo. Vinha da percepção de que nada que eu dissesse traria essa família de volta à forma que eles desejavam. Eu não estava fora da linha. Eu estava saindo de um papel que nunca me pertenceu. Meu pai finalmente quebrou o silêncio, não com volume, mas com certeza. Falou como se minha decisão ameaçasse a base de algo que ele havia mantido cuidadosamente por anos. Minha mãe ecoou seu tom, mergulhado em desapontamento, enquadrando minha escolha como imprudente, insensível, egoísta.
Minha irmã permaneceu perto deles, olhos arregalados, esperando que a frustração deles se transformasse em pressão direcionada a mim. Sempre havia sido assim. Pareciam surpresos por aquele padrão não funcionar mais. A frustração deles não cortava como antes. Ela simplesmente se revelou. Eu vi a estrutura por trás dela, a crença de que minha confiabilidade existia para a conveniência deles, que minha estabilidade era um recurso a ser distribuído como eles desejassem. Percebi, com uma calma inquietante, que eles não estavam realmente chocados com a venda. Estavam chocados porque eu tomei uma decisão sem lhes dar a chance de redirecioná-la. Eu lhes disse novamente, de forma direta, que a casa não era mais minha. Não expliquei mais nada. Não ofereci alternativas, garantias ou compromissos. As reações deles se espalharam rapidamente do descrédito à culpa, como se o desconforto daquele momento precisasse de um alvo, e eu fosse a única pessoa familiar disponível. Ainda assim, mesmo com a frustração deles aumentando, algo dentro de mim permaneceu firme. Não senti culpa. Não senti crueldade. Senti honestidade. Minha irmã finalmente deu um passo à frente, com a voz frágil do jeito que costumava usar sempre que precisava de cobertura emocional. Ela falou sobre sentir-se desraizada, sobre como a vida tinha sido avassaladora, e sobre como esperava que este fosse o único lugar em que não precisaria negociar espaço. Ela enquadrou sua situação de modo que meu não parecia traição, e não um limite. Meus pais se inclinaram para ela, suavizando-se em uníssono, enquanto a decepção deles se voltava para mim. Mas a verdade já havia tomado forma, e eu não podia desfazê-la. A versão de família deles exigia que eu assumisse consequências que não eram minhas, que eu a protegesse de realidades que todos os outros tinham de enfrentar. Eles não estavam zangados pela casa. Estavam zangados porque eu interrompi o ciclo. Quando perceberam que eu não cederia, nem que fosse um pouco, a unidade deles se rachou o suficiente para revelar algo mais profundo. Eles não sabiam como interagir comigo quando eu não era maleável. Não sabiam quem eu era sem o papel que me haviam atribuído. E, pela primeira vez, isso não parecia mais minha responsabilidade de consertar. Eventualmente, a frustração deles se transformou em algo mais frio. Distância disfarçada de dignidade. Meu pai se endireitou. Minha mãe segurou o casaco. Minha irmã recuou, como se minha decisão tivesse contaminado o ambiente. Ninguém procurou compreensão. Ninguém considerou que eu talvez estivesse carregando mais do que eles jamais perceberam. Eu os acompanhei até a porta sem cerimônia. Não houve súplicas finais, expressões amolecidas ou última tentativa de restabelecer controle. Eles saíram com a mesma certeza com que chegaram, só que agora a certeza não tinha onde se apoiar. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa pareceu mais leve do que em anos. Não porque o espaço tivesse mudado, mas porque finalmente eu saí debaixo do peso de expectativas que eu havia confundido com amor. Aprendi algo agudo e necessário naquele momento: se um vínculo familiar só sobrevive quando uma pessoa sacrifica seu próprio bem-estar, isso não é um vínculo. É um fardo. Escolher a mim mesma não foi traição. Foi recuperação. A distância entre nós aumentou depois daquela noite. Não por raiva, mas por clareza. Eles recuaram para a própria narrativa. Eu avancei para uma vida que não exigia justificativas. Perder a paz com os outros foi doloroso. Mas perder a paz comigo mesma havia sido pior. Eu não estava disposta a voltar a isso. Se esta história te deixar com algo, que seja isto: limites não destroem famílias. Eles revelam quais relações eram reais desde o começo. Obrigada por ficar comigo durante tudo isso. Se você já precisou escolher entre manter a paz e manter a si mesmo, você não está sozinho. E se ainda está aqui, me conte, qual parte desta história ficou com você?